Olá pessoal, meu nome é Lucas, eu vou ser instrutor de vocês em todo o curso de 3D Studio Max, ok? Esse curso aqui é um curso básico, então para quem nunca mexeu ainda, ao finalizar todas as videoaulas terá aí uma boa condição de entrar no mercado de trabalho, de fazer vários projetos interessantes com luzes, câmeras, animação, modelagem. Essa primeira aula é mais uma introdução mesmo sobre o programa, ok? Então a gente vai trabalhar um pouquinho aqui sobre as viewports. As viewports são essas 4 janelas que nós estamos visualizando agora, ok? Eu tenho aqui 3 janelas com vistas ortogonais, que seria uma vista frontal, uma vista de cima, uma vista de lado, e uma quarta janela que seria uma visão perspectiva, que seria o meu objeto em si. Eu estou olhando uma cena real. Ok? Depende do programa, trabalha com visões isométricas. O 3D Max trabalha com uma janela chamada perspectiva. Então, para começar aqui, eu vou explicar todas as funções sobre esses menus, para que serve, como que eu faço para trabalhar. Tá? Então, aqui, simplesinho, eu vou montar um objeto, só para seguir como exemplo. Depois eu explico tudo isso aqui, não se preocupem. Tá? Então, aqui, montei uma viewport, que é uma chaleira no 3D Max. Então, eu montei aí pela uma visão perspectiva. O que acontece? Eu estou vendo aqui nas minhas vistas ortogonais, essa janela de lados diferentes, ok? De uma visão diferente dela. Então, para trabalhar com uma janela, eu tenho aqui embaixo alguns botões de auxílio. E eu também procuro trabalhar muito com atalhos no teclado, tá? Então pode ver que eu posso trabalhar dando zoom, dando pan, tudo por atalho no teclado, ok? Então como que eu faço isso aqui? Primeiro vamos ver os menus aqui embaixo, as funções dessas opções aqui embaixo. Então eu tenho aqui um zoom, esse zoom aqui, peguei ele vai dar o zoom na viewport selecionada, na janela selecionada. Então se eu for com o mouse aqui, o mouse está uma lupa, podem ver. Se eu clicar, segurar e arrastar, ele está dando zoom na janela selecionada. E assim eu posso fazer em qualquer janela. Olha só, ele vai dar o zoom naquela janela. Ok? A outra opção que eu tenho aqui é o zoom em todas as janelas. O que acontece? Não importa a janela que eu clicar, ele vai aproximar todas elas. Ó, pá, ele vai chegar todas elas próximo ao usuário. Ok? O outro botão que eu tenho aqui, Zoom Extend, o que ele faz? Ele vai encaixar todos os objetos dessa janela selecionada. Se eu clicar aqui na vista front, clicar no botão Zoom Extend, pá, ele encaixou o objeto, deu um zoom naquela janela selecionada. E o outro que eu tenho aqui é semelhante à lupa, ele vai fazer em todas as janelas. Olha só. Deixa eu desfazer aqui o zoom, ó, tá meio assim, cliquei, pá. Então ele vai organizar todas as viewports. A outra opção que eu tenho aqui é um campo de visão, ok? Se eu for trabalhar numa vista ortogonal, eu vou montar aqui um retângulo. Tudo que estiver dentro desse retângulo ele vai aproximar. Então olha só, clico, seguro e arrasto. Pô, ele chegou perto. E assim eu posso fazer várias vezes. Então é apenas um zoom que ele está fazendo na vista que eu for trabalhar. Ó. Eu crio uma área de seleção falando que o zoom vai ser feito aqui dentro. Já se eu trabalho na quarta vista, que é a vista perspectiva, ele faz um campo de visão. Não é bem um zoom, é um campo de visão mesmo. Olha só. É um pouquinho diferente da ferramenta zoom. Tá ok? Clicar nesse botão para encaixar em todas as janelas. Aqui do lado eu tenho a opção de pan. Né? O pan é movimentando a janela para o lado, não é o objeto, é a janela, tá pessoal? Eu clico, seguro e arrasto. Pode ver que o grid, esses quadradinhos embaixo também vai ser movimentado. Olha só. E assim na janela que eu for pegar, ele vai fazer essa mesma função. Ok? Outra opção que eu tenho aqui é a ferramenta Orbit. Bastante utilizada também para poder dar um giro na janela. Digamos que eu queira ver a parte de baixo desse meu objeto. Então eu ativo a ferramenta Orbit. Eu venho nela, clico, seguro e arrasto. Olha só. Então eu posso direcionar algum local. Isso se eu clicar no meio, eu tenho livre, né, para cima, para baixo, para o lado. Se eu clico num desses quadradinhos, num desses X, eu estou limitado, ó, eu vou apenas para o lado. Se eu vou para cima ele não vai, ó, só vai para o lado. E assim é a mesma coisa se pegar no quadradinho de cima, não vai para o lado, só vai para cima e para baixo. Ok?
E a última ferramenta aqui é o Maximize. Ele vai aumentar o tamanho da viewport selecionada. O que é isso? Ó, eu estou na visão perspectiva. Se eu clicar nesse botão aqui, Maximize Viewport, olha só, ele aumentou, ele deixou, digamos que eu vou modelar, vou trabalhar apenas com esta janela, não preciso visualizar as outras. Então eu clico nesse botão aqui, que ele dá o zoom nessa janela. Se eu clicar nele de novo, ó, pá, voltou como estava antes. E assim na viewport selecionada ele vai fazer a mesma coisa. Ok? Opa, cliquei no objeto. Olha só. Certo? Eu mostrei os comandos aqui embaixo. Eu utilizo a maioria desses comandos por atalhos no teclado, os mais utilizados. Como que eu faço isso aqui? Se eu for rolar a bolinha do mouse, é a mesma coisa do zoom, né? É a mesma coisa que eu pegar a lupa aqui, ó. Ok? Eu apenas rolo a bolinha do mouse. Se eu quiser girar a viewport utilizando a ferramenta Orbit, tá? Olha só. Só que sem pegar ela, o que eu faço? Eu deixo o Alt da esquerda apertado, eu clico com a bolinha do mouse e eu arrasto para cima, para o lado, para baixo. Então ele está dando um giro ao redor, olha só. Ok? Muito cuidado para não utilizar essa ferramenta numa vista ortogonal. O que acontece? Ele vai virar uma vista ortográfica automaticamente. Olha só. Olha como ele bagunçou. Olha o nome da janela, ortográfica. Tá? Então o que é uma visão ortográfica? Se eu pegar um box, montar um box aqui, ó, o que acontece? Ele é uma visão errada, ele está falando errado. Se eu vou deixar mais ou menos na posição. Olha esse box aqui. Parece que o lado de trás dele tá maior que o lado da frente. Na verdade não é. É como está na visão perspectiva. Então ele pode dar uma simulação errada do que realmente é a tua cena. Então muito cuidado para não utilizar o Orbit numa visão ortogonal. Isso aqui pode bagunçar bastante a janela de vocês. Ok? Então posso apagar. Ó. Outro detalhe. Se eu deixar se eu deixar o Alt apertado, o Shift apertado e clicar com a bolinha do mouse, como eu cliquei e arrastei para cima, eu estou limitado apenas para cima. Ó, se eu for para o lado ele não vai, só vai para cima. Mesma coisa se eu deixar o Alt, o Shift apertado, né, clicar e arrastar para o lado. Estou limitado para ir para o lado e não para cima. Então eu tenho algumas travas também para poder ter um controle maior no software de 3D. Ok? A tecla de atalho para maximizar a viewport, que seria esse botãozinho aqui, é o Alt W. Olha só. O Alt W maximiza e volta ao normal, como estava antes. Então mostrei aqui alguns recursos apenas para trabalhar no programa, certo? Uma outra coisa bacana aqui para trabalhar, gostaria que vocês viessem aqui no Customize, Preferências, tá legal? Opa, desculpa. Customize, Unidades de medidas do sistema. Eu tenho aqui, ó, nós estamos trabalhando com unidades de medidas genéricas, tá legal? Então, cuidem para essa opção estar marcada. E aqui no System, vocês podem alterar aqui para polegadas, ó. Nós estamos como inches. Eu posso escolher aqui, ó, milímetros, milhas, centímetros, metros, quilômetros. Então, eu tenho algumas opções para trabalhar, tá? Ok? Então, cuidem para o 3D Max estar configurado desta maneira, para não ter nenhum erro aí no seu programa, certo? Então, essa primeira aula foi mais uma aula de introdução. Continue aí com o seu estudo. Vamos para a nossa próxima aula. Abraço!